Boa noite a todos. Saudamos a todos os nossos irmãos, nossos companheiros, em nome de Jesus, e que possamos estar sob a paz nestes momentos que estamos aqui no canal do Centro Espírita Mensageiros da Paz. É motivo sempre de muita alegria voltarmos a este canal para refletirmos. E na noite de hoje, a nossa reflexão está sobre Jesus e decisão. Tema este que se encontra no livro Psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, desculpem, faz parte da coleção da série psicológica que Joana transmitiu através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Antes de iniciarmos as nossas atividades, nós convidamos os nossos irmãos para que possamos fazer uma prece. Mestre Jesus, aqui nos encontramos uma vez mais, pedindo o vosso auxílio, a vossa orientação, a vossa luz, para que possamos serenar nossos corações, nossas mentes e estarmos sintonizados com vós e poder estudar um pouco mais e compreender os ensinos que nos trouxestes, ó Mestre, há mais de 2000 anos. Que todos, onde quer que estejamos, em nossos lares, possamos estar envolvidos no seu amor e na vossa paz. Fica conosco, ó Mestre amigo. Todos nós temos dificuldades para encarar as nossas decisões, pois não é muito fácil realizá-las. Quando estamos num dilema, pensamos: que caminho eu vou seguir? Vou para um lado ou vou para o outro? Se faço isso ou aquilo? Então, muitas indecisões aparecem. Muitas perguntas, muitas dúvidas temos. Muitas vezes, a vida nos torna uma tortura. E qual seria a dinâmica a eleger, então? Nós, mais ou menos, sabemos e temos uma diretriz sempre. Temos também algo muito importante em nossas vidas, é o livre-arbítrio, a liberdade da escolha por nós mesmos. Pois a liberdade, acompanhado da responsabilidade, elas estão relacionadas com o nosso ser. Liberdade e responsabilidade nos proporciona uma caminhada para a nossa evolução. Então, quais são as dificuldades que enfrentamos para tomar uma decisão? Primeiro, com os estudos que fizemos nesse capítulo da obra de Joana, é o interesse verdadeiro de tomar, de seguir esse ou aquele caminho. Muitas vezes os nossos interesses, eles não estão totalmente esclarecidos para nós próprios, e isso dificulta a nossa tomada de decisão. Tenho ou não tenho realmente interesse suficiente? Estou canalizando energias suficientes para tomar determinada decisão ou não? São perguntas que fazemos. Ainda, meu interesse é verdadeiro ou a indecisão fala mais alto? Ou eu estou dominado com pensamentos de incapacidade? Será que eu me autoconheço? Como está a minha autoestima? Muitas vezes, o estado de estar no conforto causa uma insegurança, uma indecisão. E muitas vezes a gente quer permanecer nesse estado de conforto que a gente está. E isso faz com que a pessoa não tome decisões e não saia do lugar.
e entra num processo letárgico, se julgando sem capacidade de caminhar. E daí, com isso, está sempre justificando as suas atitudes, as suas ações. Muitas vezes, quando estamos para tomar uma decisão, temos o hábito de sempre deixar para depois. E daí vem o quê? As nossas justificativas. Estou cansado, vou dormir, amanhã eu faço isso. Ou ainda, eu tenho que pensar um pouco mais. E assim nós vamos deixando de tomar as decisões. Joana de Ângeles nos ensina que tomar decisão é algo muito, mas muito importante, que não se pode viver sem tomar decisões. Nós não tomamos decisões, se nós, não tomarmos as decisões, nós vamos perder o controle. Que controle? O controle da nossa própria vida, nos esclarece a mentora amiga. Então vamos ficar perdidos, não vamos compreender o que acontece e quando que acontecem as coisas. E com isso, nós entramos em um ciclo depressivo. E muitas vezes pensamos que estamos com má sorte, que tudo está ruim à nossa volta. Mas isso acontece porque não sabemos tomar decisões. E você tem, se você tem dificuldade de tomar uma decisão, deve pensar em 3 pontos muito importantes. Então, nós precisamos elaborar esse pensamento. O primeiro ponto que nós podemos pensar é: por que estou indeciso? O segundo, tenho dúvidas nas minhas capacidades? E o terceiro, estou escondendo o medo atrás dessas minhas justificativas? Se nós pensarmos nesses 3 pontos, vamos ver que esses 3 pontos podem esclarecer e nos levam para uma autoavaliação. E quem nos convida para essa autoavaliação é Jesus. Por que achamos que encontramos Jesus nos convida para essa autoavaliação? Porque a vida de Jesus foi toda de constantes desafios. Esteve ele em luta contínua em favor do bem e sempre agiu corretamente, de maneira muito franca e sincera. Pode-se dizer que a sua mensagem teve como objetivo libertar as consciências humanas para o quê? Para a verdade e para a coragem. E Joana de Ângeles vem esclarecer, vem nos orientar que quando temos medo para as nossas decisões, ela diz que o medo é um inimigo atroz, destrói vidas aos milhões. E faz sentido isso porque nós encontramos no mestre Nazareno, em suas vivências, que ele viveu e agiu com firmeza, mantendo sempre um comportamento de fidelidade a Deus. E a benfeitora traz um exemplo muito prático para nós analisarmos Jesus e decisão. Quando ela recorda um jovem que parecia disposto a ingressar à nova era, candidatou-se para seguir o Mestre Jesus. Mas Jesus, como sempre foi, aquele educador por excelência, propôs um convite ao jovem, dizendo que ele pudesse segui-lo. Mas apesar daquele interesse que estava, vamos dizer assim, estampado na face ansiosa do jovem, também brotou um outro sentimento. E qual o sentimento? O sentimento do medo. E mais que depressa, disse que ele não poderia seguir Jesus.
e veio o quê? O que nós sempre fazemos, uma justificativa. O jovem justificou a Jesus que iria, antes de segui-lo, sepultar o genitor que havia desencarnado. E diante da resposta que parecia justa, o mestre foi, no entanto, muito incisivo e falou ao jovem. Todos conhecem já essa frase, né? Mas vamos aqui repetir. Deixai aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Parece estranha essa atitude de Jesus quando diz para um filho que pretendia cumprir o seu dever imediato, no caso, enterrar o pai desencarnado. Contudo, se vamos analisar, é provável que esse fosse um interesse real, adiar o engajamento nessa tarefa proposta por Jesus da vida eterna, mas é possível também que o jovem escondesse alguma outra intenção nessa resposta que ele deu para o mestre. O desejo realmente de estar presente ao velório do cadáver do seu pai talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso, fiel, merecedor também da herança que lhe cabia. Alguma disposição, talvez num testamento, provavelmente exigia o comprometimento desse jovem, o dever final, sob pena de perder esse legado. Dessa forma, então, a sua presença não significaria um ato de amor, mas sim um ato de interesse subalterno, interesse pelas coisas materiais que estavam evidentes na época. E quando Jesus fala dos mortos, nós podemos fazer uma analogia para os nossos dias. Podemos trazer para as nossas vidas alguns ensinamentos. Muitas vezes nós damos atenção às coisas, mas não temos uma devida, vamos dizer assim, um devido cuidado. Então, nós damos atenção às coisas, mas essas coisas não têm um valor em si. Elas são coisas que estão verdadeiramente mortas em nossas vidas. E nós não nos damos conta. Só vamos dar conta disso se nós realmente pensarmos sobre as nossas decisões. Vamos trazer assim um exemplo. São os eventos passados que nós trazemos para os nossos dias. Memórias que nós temos de anos anteriores e que foram parte de nossas vidas, mas é um acontecimento que já morreu, que já passou. Um outro exemplo é: alguém nos magoou. Já é passado. O problema é daquela pessoa que nos magoou. Não é um problema que devemos carregar. Não devemos trazer esse problema para a nossa intimidade. Se a pessoa teve uma atitude, foi o problema dela. Agora, se eu carregar essa mágoa de um passado para o presente, aí eu estou trazendo um problema para o presente que já deveria estar sepultado, morto. Quando se fica lembrando dos acontecimentos passados, a carga fica muito pesada. É um ciclo que pertence ao passado. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela é cheia de ciclos. E quando se carrega a culpa de alguma coisa, os desejos que ainda mantém de algo que já se foi, e muitas vezes não queremos sair desse lugar, ficamos lá naquele passado, remoendo, relembrando aquelas coisas que já se foram. Precisamos nos libertar de todas essas coisas, para que esse reino de Deus possa habitar em nossos corações. Relembrando então a frase, quando Jesus diz:
deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Podemos então nos perguntar: o que é o reino de Deus? E vamos encontrar a resposta, que é todo o bem-estar, o amor, a claridade de toda a sabedoria, o que está dentro de nós próprios. Todas as decisões estão dentro de nós e saem de nós. Toda a sabedoria também está dentro de nós para reverter para a humanidade. Esse processo de construção, ele é muito importante. Mas muitas vezes nós caímos no vício de adiar os nossos compromissos. Vamos fazer um exercício. Por exemplo, vamos nos propor que após terminarmos essas nossas reflexões, nós vamos pensar em quais são os compromissos que nós temos pendentes para nós mesmos. Então, é um exercício que cada um precisa fazer consigo próprio. Vamos dar alguns exemplos. Estudar algo, você já pensou em estudar determinado assunto, mas está deixando de lado. Comer algo que te satisfaz, que você gosta. Fazer exercícios. Tudo isso é muito importante. Ter mais paciência, ter mais autocontrole, ter alegria de viver, trabalhar com mais empenho, espiritualizar-se mais, estudar melhor para o crescimento pessoal. Tudo isso são compromissos com nós mesmos. Uma pergunta ainda podemos nos fazer: nós estamos cumprindo com esses compromissos, com os nossos compromissos? Nós temos também que pensar nas intenções ocultas que carregamos. Tem aquelas intenções que nós demonstramos no nosso dia a dia, mas temos também aquelas intenções ocultas, que eu prefiro ficar como eu estou, porque não quero experimentar algo novo, porque pode ser muito pior se eu fizer algo novo. Mas aí também podemos nos perguntar: como que a gente sabe que pode ser pior se a gente não experimentou? São intenções ocultas. Ou ainda outra intenção oculta: é mais conveniente eu ficar assim, porque eu me torno vítima. E nesse estado de vítima, eu permaneço com as minhas vontades, e para que eu movimento isso tudo, para sair desse processo, claro que eu vou muitas vezes passar por uma transformação e faz parte dessa transformação o sofrimento, ou ainda um processo que nós também podemos fazer de autocompadecimento. Podemos trabalhar em qualquer parte de nossas vidas e vamos nos sentir presos, acorrentados. Então nós estamos lá fazendo as coisas, mas não estamos fazendo aquilo que realmente gostaríamos de fazer. Muitas vezes passa por nossas cabeças decisões diferentes, mas lá permanecemos porque achamos que aquilo é o melhor para o momento. E às vezes nós estamos só com um compadecimento daquilo e não queremos sair, ficamos presos, porque não queremos mudar, estamos acostumados com essa situação. Essa dinâmica e essas intenções ocultas, como aparece nessa mensagem trazida por Joana, como as do jovem da parábola, nos prendem e não permitem o progresso. E muitas vezes resistimos ao progresso. Estamos lá resistindo, em vez de progredir, estamos com o freio de mão puxado. Mas não deveria ser assim.
Nós ficamos então acomodados porque queremos estar nesse estado de depressão, de estacionados. Mas devemos então finalizar os ciclos. Se nós não finalizar ciclo, também é uma forma de estarmos indeciso, e se nós finalizarmos os ciclos, é uma forma de decisão. Podemos decidir finalizar algo ou não. Então aí está a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio sempre funcionando, a sabedoria das leis divinas, de deixar as rédeas em nossas mãos. Tem um outro exemplo que todos nós passamos, é o luto. O luto é algo muito difícil. Uma pessoa em luto, ela pode passar toda a vida sofrendo por causa da morte de um ser querido. É um sofrimento muito compreensível, não estar mais perto daquela pessoa. É muito importante viver esse luto, passar por esse ciclo e viver esses momentos. Mas chega um ponto que precisamos pensar que a vida continua, que nosso amor que partiu precisa continuar progredindo, precisa entrar num ciclo harmônico, tanto aquele que partiu, como nós que ficamos. Então, tomar decisão é uma forma dolorosa, também tem um pouco de dor, e nem sempre pode nos dar conforto, mas é necessário. Toda decisão vai gerar consequências. E eu não quero viver essas consequências. Então eu quero não quero sofrer, quero ficar naquele mesmo ciclo. Mas é muito importante, como diz Joana, precisamos pensar em passar os ciclos. Porém, quando assim agimos, nós não nos damos conta que aquelas consequências podem durar somente um lapso de tempo. E fugir para não tomar as decisões pode levar muitas vezes a nossa vida toda de indecisão. Então, um sofrimento que é um curto tempo que pode gerar, se não tomarmos essas decisões, podemos permanecer certas decisões a vida toda sofrendo em vez de ser aquele curto momento. Então, nós temos que pensar, o que eu quero para o meu futuro? Estamos pensando mais nos bens materiais, saber para ganhar e ganhar mais e mais, ou nós estamos pensando nos bens espirituais, emocionais, afetivos? Os bens materiais, eles possuem utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens, quando bem distribuído. Mas muitas vezes são algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que transitam esses bens, eles não ficam só nas nossas mãos, eles transitam de mãos em mãos. E são coisas mortas, que não merecem preferência ante as verdades eternas. Foi aquilo que nós vemos o exemplo do convite do mestre ao moço. Ainda podemos supor que aquele jovem ele não tivesse ainda disposto a renunciar às coisas materiais. E ele justificou de uma forma nobre para se livrar do compromisso. Então, quantas vezes nós também não fazemos assim? Achamos motivos nobres para justificar. Os gozos materiais, nos esclarece a mentora amiga, que eles são como cadeias muito fortes, que prendem os homens às paixões primitivas, que quase sempre levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. Então, como temos que prestar muito atenção? Como é difícil lidarmos com essas situações, com essas coisas. E a preocupação a respeito da nova responsabilidade,
que causou no jovem? Cada um já deve com certeza ter identificado aí. A necessidade de tomar essa decisão e essa nova responsabilidade de seguir Jesus causou muito medo no jovem. E a Joana de Ângeles vem nos esclarecer que o medo de assumir compromissos graves impedem o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. Então vejamos que quando nós estamos ali estagnados, não querendo dar um novo passo, não querendo sair daquele ciclo, nós estamos numa monotonia, nós estamos deixando de desenvolver o nosso intelectual, a nossa moral. E o grande objetivo, a grande finalidade de estarmos aqui reencarnados é o nosso crescimento moral, o nosso crescimento intelectual. Os dois precisam crescer juntos. A benfeitora, então, destaca que o medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. Vejam que nós temos que estar prestando atenção quando estamos com medo, que é uma força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. Por fim, suponhamos que o sentimento filial prevalecesse na resposta e ele tivesse preocupado com o pai desencarnado. Então, olha, ela faz a gente pensar mesmo. Vamos supor que realmente o interesse desse jovem era com o pai desencarnado. Ele não estava preocupado com a herança, ele não estava preocupado com as aparências, com estar presente para ser visto e tudo mais. E a resposta de Joana é, olha o que ela diz. Ainda assim, qualquer pessoa poderia sepultar, mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se da sua iluminação. Olha a grande responsabilidade. Olha como nós precisamos realmente raciocinar, pensar sobre nossas atitudes. Joana diz que Jesus era a sua oportunidade única. Jesus penetrou e sabia o motivo real da sua recusa, porém deixou livre para decidir. O mestre, com toda a sua sabedoria, com todo o seu psiquismo da época, ele podia não ter, né, guiado, mas não, ele deixou livre. Assim também acontece conosco quando recebemos um convite, quando precisamos sair do comodismo, deixar as nossas coisas muitas vezes para preparar um assunto, evangelizar as crianças, como aqui no Mensageiros da Paz, levar a evangelização, conduzir a juventude, fazer uma exposição, estudar junto com os companheiros, pensar num algo positivo para o crescimento do próprio grupo. Então, somos livres para fazer. Somos livres para fazer isso de uma forma amorosa, com diálogo, ou também usarmos muitas vezes daquela liberdade em que queremos impor as nossas ideias, as nossas convicções e tudo mais. E ainda ela diz que ele foi sepultar o genitor e não voltou mais. Então, quantas vezes que nós vamos sepultar o nosso passado, as nossas, ficamos alimentando as nossas mágoas, as nossas indiferenças, e nós não voltamos mais para aquele ponto inicial que é esse amor, que é esse convite de Jesus para a nossa transformação. Ela diz que o jovem perdeu a oportunidade e ainda diz: muitos ainda agem assim. Então, chamando a nossa intenção, muitos de nós ainda agimos assim. Então, se nós não pensamos em nossos atos, em nossas atitudes, em nossas decisões, seja ela pequena ou grande, nós muitas vezes estaremos enquadrados nesta parábola do jovem que se desculpou que iria sepultar o seu pai desencarnado e deixou de seguir
Jesus. Nós, o que elegemos então para as nossas existências atual? Seguir a vida e vivê-la ou acumular os tesouros mortos para sepultá-los no esquecimento? Joana de Ângeles nos convida dizendo: desnuda-te interiormente e contempla-te. É profundo, são muito profundas essas frases delas. Cada um de nós pode pensar. Que possuis de real? Que a morte não te arrebatará e o que seguirá contigo? Usa de serenidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. Que respostas, que responderias a Jesus nesse momento? Então, como que nós iríamos responder, ou como é que nós estamos respondendo a Jesus? Porque o chamado de Jesus, o chamado de Deus, ele acontece de uma forma muito dinâmica nas nossas vidas, como a pandemia que estamos vivendo agora. Qual que é o convite de Jesus, de Deus, para nós nesses momentos de pandemia? Será que quando nós nos queixamos dos problemas que nos aturdem, vamos fazer um esforço para lembrar que estamos na Terra? Que nós estamos aqui na Terra para fazer o quê? Aprendemos com a doutrina que é para justamente aprender, para resgatar e para nos auto-reeducar, para a nossa reeducação. Estamos aqui, então, para progredir. Não estamos aqui na Terra para sofrer. O sofrimento é uma consequência da nossa vida, né, do nosso dia a dia. Ela diz ainda: olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti, como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomares, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é este. Deixa-te penetrar pela presença dele, de Jesus, e feliz segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Então, meus irmãos, são convites da benfeitora amiga para nós pensarmos realmente. Sempre que estivermos sob qualquer tribulação, devemos buscar Jesus. Ele é o médico dos médicos, ele é o melhor terapeuta. Em dúvida se estamos perseguidos, pensemos como ele, como o mestre, agiria nessa situação. E façamos conforme inspira a nossa consciência reta. Vamos seguir essa inspiração da nossa consciência, porque a lei de Deus está em nós. Devemos, então, refletir sobre todos esses ensinos. Mas essa reflexão ela deve ser com tranquilidade. Devemos refletir em torno da coragem, das decisões de Jesus e seguir os seus exemplos. Devemos ter o cuidado em não nos esconder, nem abafar qualquer situação que nos ameaça sob a forma de desculpas e mentiras. Devemos sim nos auto-iluminar, nos banhando pela claridade dos ensinos de Jesus e romper, em especial, os medos, as inseguranças, a instabilidade que nos levam ao sofrimento físico e também ao sofrimento moral. Sabemos, então, como vimos na orientação da nossa mentora amiga,
que a liberdade e a responsabilidade, elas estão relacionadas com o nosso ser, elas estão em nós. E o que devemos valorizar para tomar, então, uma decisão? O interesse verdadeiro de tomar essa ou aquela decisão, seguir o objetivo que Jesus nos propôs de libertar as nossas consciências para a verdade, para a coragem, porque o medo é um inimigo, como diz a Joana na mensagem, é um inimigo atroz, que ela destrói, o medo destrói nossas vidas, destrói a vida dos nossos semelhantes. Então o mestre Nazareno viveu e agiu com muita firmeza, principalmente nessa parábola que nós demos do moço que deixou de segui-lo. E nós temos então o mestre como modelo. E por quê? Qual foi o seu grande comportamento? E que ele sempre demonstrou uma grande fidelidade a Deus. Então, o nosso progresso depende do nosso livre-arbítrio. Precisamos conquistar a verdade. Precisamos nos dar essas oportunidades. E estaremos conquistando a verdade, a liberdade, quando nós conscientizarmos que devemos nos autodescobrir, nos autoconhecer, quando estivermos dispostos a ser co-criadores com Deus, em estarmos em harmonia com o universo, com a criação. Nós vemos um grande exemplo aí para nossas vidas, o querido Divaldo Pereira Franco, que ele mesmo relata que aquele processo de muitos tempo de dor, ele conseguia aliviar essa dor no momento em que ele estava conectado com o ser, com o campo superior, quando ele estava fazendo bem para alguém. Então também nós devemos começar a analisar isso em nós. Será, como que nós ficamos quando nós estamos assim, sem nenhum interesse a não ser aquele de transmitir o bem, de fazer o bem, sem querer nada em troca, nem para a nossa projeção, para nada. Nós estamos fazendo o bem por fazer o bem. Como é que nós nos sentimos nesses momentos? E daí fazemos um contraponto. Como é que nós nos sentimos quando nós estamos fazendo alguma coisa, mas nós estamos querendo massagear o nosso ego, ou querendo ter um proveito, ter algum lucro com aquilo que nós estamos fazendo? Nós vamos conseguir certinho fazer esse balanço que nos ensina Divaldo. Então, quando aprendemos a selecionar as virtudes, o amor, a decisão, então sempre está em nossas mãos. Então, essas mensagens que trouxemos, essa reflexão desse livro, da nossa mentora amiga, que ela possa servir para os nossos dias, que possamos tirar um tempo para refletir no nosso dia a dia, refletir nesse período de pandemia, o que nós realmente estamos valorizando, o que nós estamos aprendendo nesse período todo. Então, para agora finalizarmos, vamos convidar a todos a fazermos uma prece de irradiação, porque todos nós precisamos estar em contato. Uma lembrança também, vamos nos decidir de fazer o Evangelho no lar. O Evangelho é trazermos Jesus para dentro do nosso lar. Quando nós tivermos essa decisão de fazermos o Evangelho no lar, nós vamos ver que a psicosfera do nosso lar vai mudar. Vamos também ter sempre junto um frasco d'água, porque após terminarmos as preces, as vibrações, nós vamos pedir para que os benfeitores amigos possam colocar na água aquilo que nós necessitamos para sermos melhor, para ficarmos bem. Então agora é o momento de nós fazermos, além de agradecer esses momentos de reflexões, irradiarmos também. E convidamos aqueles que queiram se sentir à vontade e fazer conosco. Mestre amigo, companheiro de nossa jornada, que nos ensinastes a pedir, a orar. Então pedimos, ó Senhor, que a sua luz, que o seu amor possa se fazer presente
nos corações dos nossos familiares, que os nossos lares possam estar sob vossa guarda, sob o vosso amor. Aos lares dos nossos amigos, daqueles que ainda se consideram nossos inimigos, dos nossos companheiros de jornada, e em especial, Senhor, nos lares dos nobres irmãos que trabalham na saúde, que levam atendimento a tantos irmãos que necessitam da sua luz, da orientação, da medicação para suas dores, que eles possam estar conduzidos por vós. Também, Jesus, lhe pedimos para aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, os que se encontram nas cadeias públicas, nos orfanatos, nos asilos e tantos outros desprovidos dos bens materiais que se encontram nas ruas, nos campos de batalha. Mestre amado, deixamos o nosso pedido e que seja feita segundo as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Te agradecemos por esses momentos de reflexões, por essa paz que transmite em nossos corações, a nossa gratidão e que possamos ser fiéis aos seus ensinos e que possamos permanecer sob vossa paz, sob o vosso amparo, hoje e sempre. Agradecemos a todos os nossos irmãos que acompanharam as nossas reflexões e deixamos o nosso convite para acessarem sempre, toda quarta e sexta-feira, o canal do YouTube do SEMP, como também no sábado, os encontros da evangelização, da musicalização e das histórias infantis. Nosso boa noite e que possamos permanecer sob a paz do Mestre e amigo Jesus, hoje e sempre.